Então, pessoal, essa daí é a segunda aula, né? É propriedade dos estados físicos da matéria. A primeira aula prática foi sobre densidade, que é a massa sobre o volume, tá? Deixa eu só dar uma olhada se não tem mais gente querendo entrar aqui. Qualquer coisa, se vocês verem, vocês me falam, tá? Porque eu tô na... Se alguém comentar aí... daí a gente... Eu tenho que verificar aí. Deixa eu ver se tem mais gente aqui querendo entrar alguma coisa. Ué, tem gente que não está conseguindo. Ué, tem gente que está falando que eu não estou dando aula. Como? Ué, todo mundo está assistindo, não está? O Matheus, Letícia, Larissa? Sim. Ô, professor, você disse que, Sim, que na professor. outra aula prática você deu sobre densidade, então essa é a segunda aula prática que você está dando ao vivo? Foi. Isso. Na aula passada, quarta-feira. A aula passada você ontem. diz ontem. Ah, Foi tá. ontem. Ontem. Ah, tá. Eu não vi ainda a aula. Tá. Então, ontem eu dei a teoria e depois a prática. Ah, entendi. Tá. Essa aula aqui esse que eu coloquei aqui, peraí, deixa eu mandar para o pessoal de novo, porque eles estão falando que não está entrando, não está conseguindo. Espera só um pouquinho. Vamos ver se o pessoal entra agora. Então, então você não assistiu a aula passada, então? Ontem? Ainda não, ontem não. Eu vou assistir a gravação depois dessa que você vai dar agora. Ah, então. Tá, é porque ontem eu dei a parte teórica, né? Tá. Eu dei a parte teórica e depois eu acabei, daí eu comecei a dar aula prática. Ah, entendi. Tá bom. Daí eu dei a primeira aula prática, então, mas eu deixei gravado e já disponibilizei o link também, tá? Então, daí, hoje eu vou dar a segunda aula, né? Só estou esperando alguém para ver se o pessoal tá... Débora, tudo bem? Tudo bem, eu consegui entrar agora. Tá difícil esse link para eu entrar, mas agora eu consegui. Pedi ajuda para os colegas e deu certo. Obrigada. Ah, então tá bom, porque tem gente também perdido aqui, Simone, um monte de gente, daí eu mandei o link de novo para ver, né? Ô, Débora, tá em que lugar esse link? Você sabe, decor? Que lugar que tá? Eu tentei em vários links, professor, nenhum tá entrando. Aí eu pedi no grupo outro link, aí eu cliquei pelo link do grupo. O link que eu passei no grupo Eu- tá na aula, na unidade 1, sessão 1, que tá escrito link, aula prática e a data de hoje. Tá, unidade 1, sessão 1, link... No pós-aula da sessão 1. Link com a Aula. data de hoje. Pós-aula, né? Unidade 1, sessão, link aula prática, pós-aula. Deixa eu mandar aqui pro povo que tem gente perdida aí. Deixa eu ver. Bom, vamos ver. Quem não entrou,
depois vai tentando aí, tá bom? Vamos começar a aula, então? A gente vai... Depois eu dou uma parada e olho aqui se tem alguém pedindo para entrar, daí eu clico lá, tá? Então, vamos lá. Então, a aula prática, propriedades e estados físicos da matéria, né? Então, a gente viu essa unidade, estados físicos, né? Aí vai ter... introduzir o aluno aos experimentos de química, né? Então, trabalhar as relações estequiométricas através de observação simples em laboratório, através da reação de bicarbonato, tá? Observe que aí do lado, vocês estão lendo, né? Propriedades dos estados físicos. Observe que ele vai estar dando um resumo e as palavras-chave. Isso daí é bem legal aprender, tá? Porque a hora que você for fazer um resumo, se for fazer algum trabalho, ele sempre pede palavras-chave. Então, geralmente são de 4 a 5 palavras, tá? Que norteiam o teu trabalho, tá? Então, isso daí que é palavra-chave, tá? As palavras principais que, pelo que você está lendo aí nas palavras-chave, você já deduz do que se trata o assunto, tá? Aí você tem esse material no o artigo Química Nova, então, onde você pode estar complementando a aula de hoje, tá? As aulas práticas deverão ser realizadas em laboratório, então, caso nós tivéssemos presencial, a gente estaria no laboratório, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém que está pedindo para entrar aqui, o Nike. Tá? Aí, no caso, as vidrarias. Então, material utilizado aí seriam as vidrarias, ó. Balões, né? Suporte, garra, Erlenmeyer, espátula, balança analítica, a gente viu na aula passada, proveta, tá? São os materiais que a gente vai estar utilizando. Os reagentes, água destilada, ácido acético, tá? E bicarbonato de sódio. Ácido acético ou vinagre, tá? O preparo, então, realizar os cálculos para determinação da quantidade de ácido acético deverá ser utilizado no preparo da solução. Separar os materiais necessários para o preparo da solução, tá? Então, aí, tudo o que a gente vai estar fazendo. Observe que ele fala em capela. Vocês sabem o que é capela? Sim ou não? Não, professor. Débora, você sabe o que é uma capela? É aquele negocinho, Quem sabe? fica um vidro na frente, né? Capela é um local que tem dentro do laboratório, tá? E, no caso, ele tem... parece uma estufa, né? E ele tem um vidro. E quando a gente vai utilizar, quando ele libera gás, substância que a gente vai estar preparando, vai manipular, libera gás, então, o que você faz? Você tem um lugar para você colocar o braço embaixo, né? E você está respirando fora. Dentro ele vai ter um exaustor, então ele vai chupar esse gás, tá? Então, você não se contamina. Então, você não fica em cima do gás, tá? Então, é um local que preserva a pessoa está fazendo um experimento sem ter problema de intoxicação ou alguma coisa assim, tá? Isso que é capela, tá? Ó, tem uma menina aqui que ela não consegue entrar, mas eu não sei o que eu faço. Ela vai ter que assistir gravada depois, não tem jeito. Deve ser algum problema aí no celular dela, tá? Então, aí tem as soluções. Então, a gente vai estar utilizando aí ácido acético a 0,2 molar, tá? Ou que é a concentração molar, tá? Ácido acético, aí tem os dados, a quantidade que tem, né? Os procedimentos que tem aí, tá? É o que a gente vai estar observando aí, tá? Então, deixa eu voltar lá. Só um pouquinho.
Vamos ver. Tá voltando aqui, para a gente ver o experimento aí. A internet está lenta hoje. Já estou tentando entrar aqui, ó. Vamos tentar entrar na... Espera aí que está entrando, tá? Eu acho que eu tenho que... Vamos ver se abre aqui. Tá abrindo, abriu para vocês, gente? Tá na página. Estudo da espontaneidade das reações. Uma nova janela. Ainda não abriu, não. Então. E agora, estudo da espontaneidade das reações, abriu ou não? Não, tá no AVA. Tá no AVA ainda. Então, tá. Então, vamos ver aqui, pera. Compartilhar. Abriu não? Espera aí, vamos ver. Nada ainda? Nada. Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Compartilhar área de trabalho, unidade de aprendizado. E agora? Não? Não. Agora sim. Agora abriu. Tudo disponível. É um negócio azul assim, né? É, com cadeado. Isso mesmo. Então tá bom. Então estamos na mesma tela. A gente apanha, tá louco? Então, aí vamos para a apresentação. Abriu a apresentação? Sim ou não? Sim, abriu. Sim. Então tá. Então, a gente está... O objetivo desse experimento explora o conceito de espontaneidade das reações que ocorrem sem a adição de energia externa. No final do experimento, você deverá ser capaz de descrever o conceito de reações espontâneas, identificar quando as reações de oxirredução ocorrem espontaneamente, identificar os efeitos das reações espontâneas sobre as placas metálicas, descrever as reações de oxirredução que ocorrem nos sistemas envolvendo metais e soluções salinas. Então, esse daí é a parte de oxirredução, tá? É quando a gente tem, por exemplo, um ferro que entra em contato com oxigênio e ele vai ter a ferrugem que a gente fala, né? É isso que a gente vai estar vendo a nível experimental. A prática aborda conceitos muito presentes no nosso cotidiano, processos espontâneos,
como de corrosão dos metais, que afeta o dia a dia de indústria de todos os segmentos. Sendo assim, a compreensão desses conceitos torna-se fundamental para, em todos os ramos da engenharia. Na engenharia civil, por exemplo, prever formas de evitar a oxidação de estruturas metálicas, bem como do concreto, e um requisito essencial do projeto. Por que a gente podia estar falando nessa parte de oxidação, né? O que tem a ver com a gente? Observe que você vai ver toda essa parte de oxidação, a gente tem também a nível do organismo, né? Dentro do nosso corpo, tem essa oxidação, esse desgaste que tem, tá? Então, a gente vai estudar isso daí, você vai, quando você tiver bioquímica depois, você vai ver todo esse processo, tá? Nesse experimento, serão utilizados jaleco e luvas. O experimento será realizado numa bancada comum, tá? Você deverá selecionar as vidrarias, acessórios, materiais necessários para a realização do experimento. Durante a prática, você deverá testar as reações de oxidação e redução, que ocorre espontaneamente ao mergulhar placas metálicas em diferentes soluções químicas, tá? Então, a gente vai estar vendo uma coisa, uma reação que ela pode acontecer, que vai acontecer no nosso organismo. Então, você está vendo na prática uma coisa e a gente vê isso daí no próprio organismo, tá? Então, sumário teórico. Vamos voltar aqui no sumário. Estudo da espontaneidade das reações. O que são reações químicas? São chamadas de espontâneas. Então, no nosso corpo acontece reação o tempo todo, né? Deixa eu só ver aqui para... Se tem mais a Gabriela aqui que está querendo entrar, tá? Onde nós paramos foi no sumário. Tá? Então, foi aí. Então, essas são reações que a gente que tem no nosso organismo. Essa reação ocorre o tempo todo. Quando você respira, você inspira, você está jogando oxigênio. Então, você está alimentando o teu corpo com oxigênio. Então, a gente precisa do oxigênio, vai existir uma reação química dentro do corpo, tá? Isso daí é para a gente poder viver. Então, é uma coisa espontânea, que a gente não precisa interferir para que ocorra, tá? O fator fundamental que influencia as reações espontâneas é a reatividade das substâncias. Reatividade é um conceito qualitativo que indica maior ou menor tendência de uma substância reagir com outra. Então, as substâncias, elas tendem a reagir. Vocês lembram que eu falei, tá? Quando a gente aprendeu ácidos e bases, que uma substância, um elemento, um cátion, ele ia reagir com ânion, lembra disso? Formando sal e água. Lembra? Pessoal, vocês lembram disso quando eu falei ou não? Débora? Sim, pro. Pessoal? Sim. Então tá bom. Então tá bom, pensei que tinha sumido. Tá? Então tá jóia. Então tá. Então eu falei de reações, né? Eu tinha um cátion e ânion e ele ia reagir formando sal e água. Essas reações ocorrem o tempo todo dentro do nosso corpo, tá? Reatividade é um conceito qualitativo que indica maior ou menor tendência de uma substância de reagir com outra. Aqui a gente vai estar fazendo experimento com metal. Então, no dia a dia, quando a gente coloca lá, faz o portão, você compra o portão, coloca lá de ferro, né? Tá todo bonito. Passou um tempo com a chuva, com a água, com o oxigênio que está lá, ele vai reagir com o ferro e vai enferrujar, tá? Por que enferrujou? Porque houve uma reação química, tá? Nos metais, a reatividade varia com a eletropositividade. Sendo assim, quanto mais eletropositivo for um metal, maior será a chance dele reagir com outras substâncias.
Ensaios para comprovar a espontaneidade das reações podem ser realizados através de testes de diferentes materiais. Como exemplo, a placa de ferro mergulhada em uma solução de sulfato de cobre. Inicialmente, a solução de sulfato apresenta uma tonalidade azulada. Com o passar do tempo, vai perdendo a coloração e a placa vai se tornando avermelhada. Esse fato é explicado, espera só um pouquinho, da transferência de elétrons, tá? Então, você transfere elétrons e isso vai dar mudança da coloração. Fala. A Tabata, ela caiu e não está conseguindo entrar de novo. Você consegue aceitá-la, por favor? A Mariana, estou aceitando, e a Tabata também. Obrigada. Tá? Eu acho que não ficou mais ninguém, não. Se aparecer aí, vocês vão falando porque eu estou na outra tela, tá? Mariana está entrando, eu acho. Está admitindo a Mariana aqui. Fale ao admitir. Algum problema aqui com a Mariana. Deixa eu tentar de novo. Ela saiu. Só vou esperar ver se ela entra novamente, daí eu... Então, essa experiência, ela vai mostrar essa reação. A gente vê também bastante isso daí, quando você tem o sal, né? E ele em contato, você pega aquele saleiro que tem uma parte de metal, você pode ver que ele fica meio esverdeado, né? Com o tempo. Então, por quê? Ele vai sofrendo oxidação, tá? Então, olha, eu vou sair da tela, mas se alguém falar, vocês me interrompem, que daí eu volto, tá? Então, aí foi explicado uma reação que ocorre entre o ferro e o sulfato de cobre, tá? Então, tem a reação, aí tem o desenho da tabela periódica, tá? Deixa eu voltar, que eu acho que estou escutando barulho. Mariana aqui. Aí os símbolos químicos da tabela, tá? Cátion, o pessoal já sabe o que é um cátion, carga elétrica positiva, o símbolo do elemento químico, tá? E a reação que vai acontecer aí, tá? Então, toda vez que você tem, por exemplo, aqui, ó, tudo bem? 2 mais é porque ele perdeu 2 elétrons, tá? Então, isso daí são as reações que ele tem, tá? Vamos voltar aqui. Aqui é o roteiro da aula prática. Está carregando. Estudo da espontaneidade. Nesse experimento, você irá aprender como ocorrem as reações espontâneas em diferentes placas metálicas. Tá? Aí você tem a seleção de EPI. Alguém chegou a usar o mouse para fazer o experimento? Sim ou não? Ainda não. Não, ainda não, professor. Eu queria ver se alguém conseguiu fazer, que é bem legalzinho, tá? Então, o experimento. Aí você vai clicar e vai visualizar o armário, daí você vai abrir o armário, tá? Aí são as portas, né? Selecionar o EPI. Então, tem que ver tudo com a... Será necessário jaleco e experimento e luvas. Então, os EPIs. Separando as vidrarias aí, ó. Você abre a gaveta. É super legal. Você vai com o mouse, você vai fazendo passo a passo, tá vendo? Você vai abrindo a gaveta, tá? Ficar no botão esquerdo. Daí você vai pegar as placas aí, né?
selecionar quais as soluções aí, ó, o que você vai usar. Sulfato de zinco, tá? Que é esse, sulfato de zinco é esse grandão que tá bem na bancada aqui embaixo, tá? Daí você vai ter sulfato de níquel que tá lá, sulfato de ferro, cloreto de sódio, sulfato de cobre, tá? Então, você tem sulfato de zinco, esse maior, né, que é ZnSO4. Lá em cima, você vai ter NiSO4, sulfato de níquel, NaCl, cloreto de sódio, e o último, que dá para ver, é sulfato de cobre. Fazendo os testes com a placa, tá? Você vai clicar selecionando e daí você vai colocar dentro de um becker esse material que está aí, ó, esse recipiente meio de plástico é um becker, tá? E você vai colocar a placa dentro e vai observar o que vai acontecer, tá? Você vai marcar um tempo para você ver que tá o processo como acontece. Daí você vai anotar quanto tempo fica isso daí, tá? Você observou alguma diferença na placa, então você teria que estar verificando aí. Observe que o que acontece aí, ó. Você verifica a diferença de cor, tá vendo, gente? Não tá vendo que ficou mais avermelhado? Esse do meio? Tá? Sim. É por causa da reação química que aconteceu, tá? Certo. Você notou algum efeito na placa de zinco? O que você daí você anotaria, tá? Observei que ele ficou mais avermelhado por causa que sofreu oxidação, tá? Agora a placa de cobre também você vai colocar, ó, né? Vai observar também que vai ter uma alteração aí, tá? Você vai colocando em soluções diferentes, né? E vai observando. Então, esse daí você vai ver que depois de um determinado tempo, as placas que você colocou, de acordo com a substância que você colocou, elas vão mudando de cor, tá? Isso daí é legal, porque daí mostra a reação química que a gente tem. Então, você vai vendo para cada placa a quantidade de o que ela vai observando aí, tá? As reações. Observe que é uma coisa que, quando a gente faz o experimento, a reação ela é rápida, tá? Então, eu estou colocando uma substância que provoca uma reação rápida. Mas, no dia a dia, as substâncias não são assim, tá? Então, por isso que a gente deixa o portão aí, ele vai ter uma oxidação, ele vai ter uma corrosão, mas leva anos para acontecer isso, tá? Então, só que o nosso a gente colocou num produto químico, então ele vai ter uma corrosão mais intensa em pouco tempo. Tudo bem, pessoal? Sim. Dúvida? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tô acompanhando por aqui. Aí na mesa aí, essas coisas, tem 3 tonalidades diferentes que ficou as reações, né? De acordo com o experimento que você faz, a substância, de acordo com o que você faz, vai colocando, ele vai ficando de cores diferentes, né? Então, é por causa da substância que você vai estar colocando, tá? Você viu que eu citei aqui vários produtos nesses vidrinhos aqui, né? Sulfato de cobre, sulfato de ferro e tal. Então, são substâncias diferentes. Então, por isso que você vai colocando e vai mudando aí. Não, é uma reação diferente da outra, sim. A reação em si é a mesma, só que você vai ver os efeitos dela diferentes. Na coloração. É que nem eu citei do sal, se você pegar aqueles saleiros que tem uma parte de inox, por exemplo, com o tempo ele fica meio esverdeado, não sei se você já reparou isso, tá? É o sal também, tá? Certo. Daí depois você tem um pré-teste, diz que uma reação é espontânea como?
Quando? Ocorre sem influência de fatores externos, ocorre com influência nenhuma. Então, se ela é espontânea, ela vai precisar de algum fator? Sim ou não? Não, ocorre sem influência de fatores. Sem influência, né? É a mesma coisa que no nosso corpo. Você tem essa oxidação, esse desgaste que a gente tem, né? Tudo isso daí, tanto que a gente fala que você determinados, no caso da farmácia, a gente vende bastante produto que para diminuir esse envelhecimento, né? Então, o pessoal toma determinadas substâncias aí para diminuir que haja essa reação acelerada. Isso daí você observa no organismo, tanto que tem gente que envelhece muito mais que o outro, né? Porque a reação no corpo dele acontece com mais intensidade, tá? Segunda questão, sobre a espontaneidade das reações, assinale a alternativa correta. Quanto menos eletropositivo for um metal, maior será a chance dele reagir com outra substância. Quanto mais eletropositivo, menor será a chance. Quanto mais eletropositivo, maior será a chance. Aí você tem que pegar a teoria, você vai voltar ali, tá tudo, a gente já leu isso daí, e vai responder essa questão, tá? Outro lá, aí você tem a tabela periódica, lembra que a gente viu um pedaço da teoria, tinha tabela periódica e reação química, tá? Então, você vai voltar naquela parte teórica, dar uma lida, né? E vai ver, no caso, na reação com ferro, com sulfato de cobre, se foi possível, porque o ferro, o que ele é? Ele é mais eletronegativo que o cobre, menos reativo ou mais reativo? Daí você tem que dar uma analisada aí, tá? Então, essa parte toda de teoria, vocês vão estar vendo com mais calma aí na casa de vocês depois, tá? Aí você tem os elementos, então você vai, os elementos, o B é o boro, Al é alumínio, C é carbono, Si silício, tá? Qual é mais eletronegativo, qual é mais eletropositivo? Pega na teoria que você vai estar observando aí, tá? Identifique abaixo os equipamentos de proteção, quais nós usamos nesse experimento. Lembra que eu falei que a gente abria a janela ali, a gente abria o armário, tinha material, tá? Então você vai olhar lá para ver qual jaleco, qual que a gente utilizou aí, tá? Acesse o laboratório. Vamos ver aqui o que tem. Deixa eu ver se tem alguém esperando para entrar aqui, ó. Rodrigo, Vitória. Rodrigo, tudo bem? Vitória? Não responderam? Oi, Rodrigo, tudo bem? Vitória? Oi! Oi, professor. Tudo bem? Então, tá bom, a gente tá na aula já, tá? Okay. Tá bom, é que eu tava com dificuldade para entrar na sala. Beleza. Então, aqui a gente vai visualizar dentro de um laboratório, tá? Dentro da mesa, né? O material que a gente utilizou, tá? Aqui você tem as gavetas onde você guarda as coisas. O armário. Visão frontal. As soluções. Sulfato de zinco, sulfato de níquel, tá? Cloreto de sódio, sulfato ferroso e sulfato de cobre, tá? Observe que eles estão todos com âmbar, tá? Então, essa cor marrom aí, para não ter oxidação, tá? Contato com a luz. São fotossensíveis, então eles se alteram. Beleza? Os EPIs, tá?
Então, aqui a gente vai ter, você vai ler lá depois quais todos, olha, aqui já tem o óculos, tá? Tem vários materiais aqui, jaleco, os materiais dos EPIs. Eletrodos. Aqui já não está dando mais para ver. Seria o Becker, deve ser o material aí, tá? Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui. E o último aqui, vamos ver. Aqui também tem, são os exercícios lá, né? Qual que é mais reativo de um com o outro. Tudo isso está na parte, na teoria lá que vocês têm que ler, tá? Qual que é a reação entre o ferro e sulfato de cobre, tá? Aqui você tem sulfato de cobre. Se ocorre uma reação, qual é, tá? Então, essa não ocorre. Aqui é sulfato de zinco, então a opção é A, tá? Conforme o experimento, como se caracteriza uma reação espontânea, né? Então, aí também está na teoria, a gente já conversou aqui que é uma reação espontânea, tá? Placa de ferro com sulfato de cobre, o que é a característica dela aí, o que acontece, né, ó. Então, você observa a mudança de coloração, tá? Tudo bem, gente? Então, à medida que vocês forem voltar a observar isso daí, você vai lendo para depois você responder as questões aí, tá? Certo. Vamos voltar lá. Vamos abrir mais uma aqui. Alguém está com o som aberto aí. Vamos ver o que ele vai abrir aqui. Ué, botou na mesma. Espera aí. Vamos para o 3. Espera aí que eu acho que eu vou ter que autorizar aqui, espera aí. E agora, qual será? Não, não é esse. Espera que eu tenho que compartilhar, tá, pessoal? Beleza. Não é isso. Vocês estão vendo o que na tela? Nada?
estão vendo o tutorial? Não, tá Não, aparecendo não. nada aqui, não. Não, Não? tô vendo nada. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Também não. Não estão vendo nada esse tutorial? Tô só Não. vendo a página do Só a Google. tela do Google que apareceu aqui. Meu Deus do céu. Ah, como a gente apanha esse negócio? Compartilhar, tudo bem. Agora eu não estou vendo a tela inteira. O aplicativo não é. E agora? Tutorial vocês não estão vendo. Tutorial de atividade prática. Agora apareceu, Ah, tutorial de atividade Então prática. tá. Então vamos ver aí. Química geral, aula prática. Ah, esse daqui foi do que a gente viu, aula 2 a gente já viu, né? Espera aí que vamos ver a aula 3. Espera só um pouquinho. Aula 3. Objetivos. Promover o desenvolvimento de competência, habilidades relacionada, ensaio de solubilidade dos compostos, tá? Então a gente já vai estar vendo outra coisa. Será composto por 2 etapas. A primeira etapa é composta por uma pesquisa teórica, tá? Realização de experimento, e a segunda é a realização do experimento. Sobre solubilidade dos compostos, então a gente viu, a primeira foi da densidade, depois a gente viu agora das reações, e agora tá vendo o terceiro, que é da solubilidade, tá? Inicialmente você deverá realizar em busca onde você compreenda as definições sobre soluto e solvente. Qual a diferença de soluto e solvente? Soluto é aquilo que vai ser dissolvido, tá? Solvente é o que dissolve o soluto. Se você pega o açúcar e a água, se você colocar a água no açúcar, quer dizer, o açúcar vai ser dissolvido, ele é o soluto. A água dissolveu o açúcar, então ele é o meu solvente, tá? Propriedades físicas de compostos químicos, solubilidade, fatores que interferem na solubilidade dos compostos de um determinado solvente, curva de solubilidade, miscibilidade, se é miscível ou não, né? E as diferenças entre as misturas homogêneas e heterogêneas. Isso daí, eu até passei essa parte de mistura para vocês, quando a gente, logo no começo do conteúdo, lá na faculdade, tá? Vocês lembram disso ou não? Sim ou não? Sim, foi uma das primeiras aulas. Isso, tá? Então, é uma coisa que você já tem até no caderno isso daí, tá? Ensaio sobre a solubilidade, aí são os experimentos que a gente vai estar fazendo aí, tá? Realizar o experimento de acordo com a plataforma, no final realizar as atividades e pós-aula, né? Resultados da atividade no final dessa aula, o aluno será capaz de preparar a mistura utilizando tubos de ensaio,
distinguir o que é uma mistura homogênea e heterogênea, relacionar a polaridade das matérias com a miscibilidade das substâncias, descrever a relação soluto-solvente nas soluções líquido-sólido e utilizar as principais funções da capela de exaustão. Da capela a gente já comentou que é o local onde a gente trabalha com substâncias que vão eliminar gás, tá? Vamos voltar. Só um pouquinho que agora vou estar voltando. Aí acho que eu vou ter que estudo de espontaneidade. Liberar para vocês. Espera aí. Não é esse daí, não. Espera aí, só um pouquinho. Não é esse 2, não. Esse 2 foi o que a gente já viu. Espera aí. Pronto, agora já está indo já. Espera aí. Estudo da solubilidade. Cada coisa tem que liberar aqui. E aí, estão vendo a tela? Ensaio sobre a solubilidade dos compostos? Sim ou não, pessoal? Solubilidade. Ele está na parte onde está Isso. escrito abrir em uma nova janela. Ué. Tá na página do AVA ainda. Tá, então deixa eu tentar abrir lá. E aí, mudou? Sim ou não? Sim, Pessoal, agora mudou a tela? Agora mudou. Sim, mudou, professor. É ensaio sobre solubilidade dos compostos, né? Apresentação, experimento, explora o comportamento dos solutos e solventes em diversas soluções químicas. Você irá preparar diferentes soluções e observará suas fases e diferenciar misturas homogêneas e heterogêneas. Então, preparar misturas utilizando tubos de ensaio, distinguir a mistura homogênea de heterogênea. Mistura homogênea é aquela que se mistura e você não diferencia uma substância da outra. Mistura heterogênea é quando você diferencia e você observa as diferentes fases. Relacionar a polaridade das moléculas com a miscibilidade das substâncias. Descrever a reação soluto-solvente. Utilizar as funções da capela de exaustão. O conceito de solubilidade dos compostos ajuda na compreensão do comportamento entre soluto e solvente em diferentes soluções. Uma regra geral nesse caso é que semelhante dissolve semelhante. Alguns exemplos de aplicação desses conceitos de miscibilidade são a determinação do teor de álcool na gasolina, processamento de minério, uso para medicamentos, dentre outros. Através do entendimento do tema abordado, compreende-se quais misturas poderão ser separadas através da filtração simples, decantação ou aquelas que precisam de método de separação mais específico, como a destilação.
Isso daí também a gente viu lá em sala de aula, presencial. Eu passei para vocês os métodos de separação. Lembram-se disso, pessoal? Então tá. Pena que a gente parou bem quando a gente ia para o laboratório, acho que mais na outra semana a gente ia para o laboratório, né? Daí já parou o negócio. Experimento. Esse experimento utilizará as seguintes vidrarias: tubo de ensaio, Becker, vidro relógio. É um negócio redondinho, tá? Os seguintes materiais: pipeta, espátula de inox, substância: água, etanol, hexano, óleo e cloreto de sódio, onde serão testadas a miscibilidade dos diferentes solutos nos solventes, analisando a formação de uma ou mais fases nos tubos de ensaio. Segurança. Nessa prática serão utilizados luvas, jaleco e máscara. Então, 3 coisas. A máscara irá proteger de possíveis inalações dos reagentes, que possuem uma alta volatilidade, então eles vão soltar gás, é volátil, libera gás, como, por exemplo, o hexano. Cenário. O ambiente do experimento apresenta uma capela de exaustão e uma balança analítica. Então, na primeira aula, a gente viu bastante falando sobre a balança analítica. Os tubos de ensaio, pipeta, também a gente falou na pipeta, espátula de inox, suporte de NaCl e soluções estarão dentro de armários para serem selecionados. Acionar o sumário, vamos lá, vamos ver o que tem nesse sumário. Ensaio sobre a solubilidade. A solubilidade de uma substância está relacionada com propriedade física importante, onde se baseiam métodos de separação de misturas, baseados na natureza do soluto, do solvente e da temperatura. É empregado nas indústrias de tintas, perfumes, sabões, entre outros. Então, tá aí o porquê que a gente está estudando, tá vendo? Tá? Então, na parte de indústria, a gente vai estar bastante utilizando isso daí. Para compreender o comportamento dos solutos em relação aos solventes, mantendo-se a temperatura sempre constante. Então, você tem que evitar o máximo possível a alteração de temperatura. Aí você tem a solubilidade dos compostos, tá? É possível concluir que os compostos orgânicos são polares, se dissolverão na água polar, tá? Então, ambos são polares. O etanol é uma substância particular do composto orgânico, por isso que quando você mistura o álcool na água, ou vice-versa, você não distingue, tá? Porque ambos são polares. No caso, aí você tem matéria, determinadas substâncias que são apolares, tá? No caso, os hidrocarbonetos, como os hidrocarbonetos, são apolares. Lembre-se de hidrocarbonetos, que foi a primeira matéria da química orgânica que a gente viu, são estruturas formadas apenas por carbono e hidrogênio, tá? Tudo bem? Então, a gente vai passar para o sumário, tá? Então, aí você vai analisar o sumário, foi o que a gente viu, né? Aqui no sumário, reações químicas são chamadas espontâneas. Aqui, acho que voltou aquela mesma tela. Ah, não, desculpa, eu estou eu voltei aqui isso. Então, aqui depois vocês dão uma lida com mais calma, tá? Para ver Espera aí, deixa eu ver. Nós estamos na 3, né? Vocês estão vendo, pessoal,
O que vocês estão vendo aí? Acesse o roteiro. O senhor parou na tela que mostra aquele desenho solubilidade dos compostos em água. Esse não. Acesse o roteiro. Então, Parou no Tá desenho escrito- daquele copo. Ah, tá. Então não é outra coisa aqui. Porque acabou, a última coisa acabou. Daí agora é do roteiro. Então vocês não estão no roteiro aí. Tá escrito roteiro, não, né? Não. Não, professor. Então tá. Espera aí que eu tenho que voltar lá e liberar para vocês. Esse negócio é. Libera, volta, libera, volta. Isso daqui? Vamos ver se. E agora, foi? Do roteiro? Agora Que foi. tem uma pipeta com o negócio vermelho assim, né? Então tá. Beleza. Então vamos lá no roteiro. O roteiro. Ensaio sobre solubilidade dos compostos. Equipamentos de proteção aí. Tá? Mesmo esquema que a gente tem. Você vai abrir o armário, você vai ver jaleco, luvas e máscara. Nesse a gente vai usar máscara, né? Então você vai abrir o armário, vai pegar o material, tá? Aí você vai ter a capela para poder ver bastante. A capela tá bem moderninha, né? Material que você... Ué, voltou aqui, peraí. Tem que ser o mouse Material... mesmo, não pode ser aquele negócio do notebook. Não, tem que ser o mouse. Eu também não instalei. Eu até peguei o mouse, trouxe para cá, mas acabei não instalando. Ele é bem legal, quando você tem com o mouse, você vai colocando aí, e daí ó, vai abrindo a capela, tá vendo? Liga o exaustor. Então é bem legal, quando você vai fazendo assim, parece que você está lá dentro do laboratório. Sim, tá? Clique com o botão esquerdo do mouse sobre a piceta com água desse lado, escolha colocar no becker. Então daí você vai escolher a opção, você coloca, ela vai lá no becker e pega a substância, tá? Coloca no tubo de ensaio. Então vai passando, vai item por item, tá? Daí você vai estar observando isso daí, tá? Tubos de ensaio, vai analisando aí. É bem legalzinho isso daí, tá? Vamos voltar aqui. Pré-teste. Aí já está nas questões. Estão vendo a questão? Sim ou não? Pessoal, estão vendo o teste? Tá. Então, completar as lacunas. A principal regra de solubilidade é semelhante, dissolve o quê? Lembra que uma semelhante dissolve semelhante, tá? Daí vocês vão ler lá e completar aqui, tá? Em qual das seguintes substâncias o benzeno apolar é menos solúvel, tá? Então, você vai ver se ele é menos solúvel em polar ou substância polar-polar ou polar e apolar. Então, vai dar uma lida lá. Solubilidade se faz necessária para qual processo? De reação, de separação ou combustão, né? Então, o que a gente está vendo aqui? A separação das substâncias, tá? No caso do álcool, da gasolina, para a gente ver. A gente usa esse processo para... Eu faço bastante experimento com os alunos, quando a gente vai no laboratório lá, para saber o teor de álcool na gasolina, tá? É bem legal. E daí dá para você, quando a gente faz esse experimento, eu peço para cada um pegar um pouquinho de gasolina de um posto. E daí a gente vai fazendo esse experimento e vai analisando qual posto que é mais fidedigno e qual que é o pior. Oi. Professor? Fala. Tem duas pessoas da minha turma que tá tentando entrar e tá pedindo aprovação, a Dara e a Fabi. A Dara já
já provei. E a Fabrícia Fabrícia. também. Ah, tá bom, os então. dois já... Beleza. Então, voltando aqui. Então, esse experimento é legal porque a gente traz gasolina de vários postos, né? E daí a gente vai analisando quanto que tem de álcool na gasolina, para ver se não está batizada, né? É bem legal. O pessoal sai revoltado quando verifica que o posto que ele abastece tem um teor de álcool enorme, né? E, então dá para a gente fazer isso daí, tá? Às vezes até o posto ele tem ali uns reagentes para você colocar, querendo mostrar que a reação tal. Não sei se vocês já viram, né? Então, mas a gente faz no laboratório isso daí, tá? Último exercício, identifique abaixo os equipamentos de proteção individual necessários nesse experimento, tá? Também a gente leu lá quais são, né? Então, jaleco, luvas e máscara. E você viu que à medida que você vai abrindo o armário, você vai tirando o equipamento de proteção utilizado, tá? Então, depois vocês dão uma lida e tenta fazer esse exercício. Acesso ao laboratório. Então, a gente vai agora entrar aqui. Vamos acessar o laboratório. Tá carregando. Então, depois, você tendo tempo, você pode entrar através ali, você vai no AVA e vai clicando lá e vai assistindo tudo isso novamente, com mais calma. Se você tiver um mouse, coloca o mouse e você vai trabalhar com o mouse. Fica bem legal. Você vai gostar bastante do experimento. Parece que você está dentro do laboratório mesmo, tá? Tá bem legal. Vamos ver aqui. Aqui ele está mostrando a capela, tá? Visualização geral. Aqui ele mostrou a capela. Aqui dentro, tá? No caso, o armário onde é guardado as coisas. Aí você tem... Esse daí não é um tubo de ensaio, não. Parece um bico de Bunsen, alguma coisa assim. Vamos ver o que tem. Os EPIs, tá? Aqui vai óculos, ó, né? Então, os EPIs. Os reagentes que a gente está utilizando. Água de bromo, de cromato de potássio, hipoclorito, tá? Tem vários, tudo isso daqui a gente vai estar utilizando aí, ó. Então, aí dentro tem todos esse material, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se esse negócio tem aqui. Painel, que você tá vendo que ele é da capela, tá? Então você vai acendendo aí, ó, válvula de gás, luz, tá? Ligar e desligar. E a balança eletrônica que a gente viu bastante na aula passada, tá? Então você aqui, ó, nessa parte de cima, tá? Você puxa e levanta aqui, esse vidro, tá? Que fechou essa tampa. Coloca o material aqui, tara, você já aprendeu o que é tarar, e daí você vai colocar a substância. Daí você fecha e depois você vai ligar aqui para verificar quanto que tem, para não ter interferência de vento, alguma coisa que possa estar mudando aí, tá? E o último, os testes aí que você tem. No tubo onde foi adicionado hexano, a água ocorreu uma solubilidade entre elas, sim ou não. Tá? A água e o cloreto de sódio são solúveis. Cloreto de sódio é o sal de cozinha. Em certo momento ocorre a formação de precipitados. Por que ocorre a formação? Tá? Quando você ultrapassou o
coeficiente de solubilidade. Então, quando você vai misturar a água com sal, por exemplo, é que nem uma experiência prática que você tem. Você tem um suco de laranja, você vai adoçar. Você pode colocar uma colherinha de açúcar, misturou, dissolve tudo. Você coloca 2, misturou, dissolveu. Se colocou 3, você já observa que ela vai para o fundo um pouco o açúcar. O que é isso? Você chegou ao máximo do coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que você pode colocar de uma substância que vai ser dissolvida. Então, o máximo que eu podia colocar para dissolver, por exemplo, foi 20 gramas de açúcar. Se eu coloquei 25, esses 5 gramas não vai dissolver. E ele vai para o fundo do recipiente, para o fundo do copo. Então, ele ultrapassou o coeficiente de solubilidade, tá? Então, o coeficiente é o limiar, é o limite, é o máximo que ele vai ser dissolvido, tá? Se não atingiu, a minha substância eu chamo de insolúvel, ainda está insolúvel, não atingiu o coeficiente de solubilidade. Solúvel é que atingiu, e quando eu ultrapasso, tá? Ultrapassou o coeficiente de solubilidade, tá? Então, aquela quantidade que não consegue mais sofrer solubilidade, se dissolver, ela vai para o fundo do recipiente, e essa quantidade é chamada de corpo de fundo. É aquela quantidade que ultrapassou o coeficiente de solubilidade, tá? Terceiro, adicionando-se um certo soluto a um solvente, chega a ser um ponto que o solvente não consegue mais dissolver, tá? Então, se você não consegue mais dissolver, porque está super saturada. Então, voltando, ó, meu coeficiente, eu posso colocar 20 gramas de açúcar. Se eu coloquei 18, a minha solução está insaturada. Por quê? Porque eu não atingi o coeficiente de solubilidade. Se eu coloquei 20 gramas de açúcar, ela está saturada. É o limite, é a quantidade que eu tenho que pôr. Se eu colocar 21 gramas, ela está super saturada. Eu ultrapassei o meu coeficiente. Quanto que eu ultrapassei? 1 grama, tá? Então, 1 grama está acima do coeficiente de solubilidade. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Sim ou não? Sim, professor. Dúvidas? Então tá. Oi? Eu falei até o momento. Você não entendeu? Não entendeu o que é isso? Saturação? Não, eu falei até o momento sem dúvidas. Ah, beleza, então. Tá, vamos para frente. Quarta questão, tá? Adicionando-se um excesso de água à mistura composta de cloreto, sódio, areia e água, obtém-se uma mistura, o quê? Homogênea, heterogênea. Isso daí a gente fez até em sala de aula, lembra-se? Tá? Então, uma mistura de água com sal, areia e açúcar, tá? Então, é uma mistura o quê? Homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Quantas fases? Aí, se eu coloquei bastante excesso de água, porque eu pus bastante água. Se eu pus bastante água, tá? Vai dissolver o sal e o açúcar. Então, quantas fases eu vou estar vendo aí, tá? Então, é um sistema monofásico ou bifásico, tá? Então, água dissolveu o sal e o açúcar. Então, estou vendo só água. E areia não mistura. Então, estou vendo duas coisas, água e areia. Então, quantas fases eu tenho? Tá? Tudo bem, né? Quinta questão. Com relação ao número de fases, o sistema pode ser classificado em homogêneo e heterogêneo. Marque as alternativas que possuem a classificação correta. Homogêneos ou heterogêneos? Água e óleo. Aí eu tenho que falar, o primeiro é água e óleo, é homogêneo? Etanol e água é homogêneo? Hexano e água é homogêneo? Então,
qual que mistura eu não consigo ver? Etanol é álcool. Álcool e água. É um sistema homogêneo. Tá? Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Sim. Então, aí, o que acontece? A gente observa aí a quantidade de... a gente observa aí, no caso, a quantidade de substâncias, coisas que a gente já viu. Deixa eu só tirar uma foto aqui de quem entrou. E a gente consegue observar aí, no caso, a quantidade de substâncias, né, as fases dela. Observe que a gente viu uma parte desse conteúdo, a gente viu presencial lá na faculdade, né? Então, você pode observar, faltou só a parte prática que a gente não viu, mas o restante, a parte teórica, está tudo lá. Na próxima aula, quarta-feira, fica faltando só a última experimento aí, tá? A gente foi até o 3, são 4. Daí a gente encerra as aulas práticas aí, tá? Essa aula eu vou estar gravando, né? E para a gente poder, quem não pôde assistir hoje, né? Quem não conseguiu assistir a aula agora, ela pode estar assistindo posteriormente. Ou mesmo vocês quiserem dar uma olhada, verificar uma explicação, alguma coisa, você pode estar acessando aí. Tudo bem, gente? Dúvidas? Sim ou não? Não, professor. Não. Ah, então, então tá jóia, então. Então, espero que tenha aprendido. Quem puder, no caso, adaptar o mouse, seria legal, porque daí dá para você dar uma olhada fazer a experiência, né? Isso é legal. Sim, consegui Tá? aqui já. Você conseguiu colocar? Sim, estou no laboratório virtual. Legal, então. Aqui. Então tá jóia, então. No notebook ele foi também. Mas com Mas o simulador do notebook lá do mouse e os botãozinhos dele foi também. Só que no mouse é bem melhor. Dá para fazer a experiência certinho? Dá. Eu vou adaptar. Certinho. Eu vou colocar o meu para ver depois. Eu não vi, não. Então tá bom. Tudo bem, pessoal? Estão estudando para a prova? Algum problema, alguma dúvida que queiram falar? Não? O único que eu tô estudando bem para tentar entender é aquelas matérias iniciais das aulas online, que é aquele que tem 1 S2, 1 SP. O diagrama de Linus Paulo. Esse daí é o que eu tô estudando mais, porque eu não peguei muito, não. Qualquer coisa você pode mandar escrever para mim ou um áudio para mim no WhatsApp, que daí, se tiver alguma dúvida, eu tento esclarecer para você. Okay. Tá bom? Ou a próxima aula também, quarta-feira, qualquer coisa, se tiver, você já traz a dúvida na aula, a gente termina essa parte prática, e daí eu dou um tempo, quem quiser esclarecer alguma dúvida, põe no papel, mostra para mim e tal, daí eu vou explicando e ajudando vocês. Tá bom? Então tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum problema, alguma coisa queiram falar? Não? Então tá jóia. Então, pessoal, até quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço para vocês. Um bom final de semana aí. Para você também. Alô. Obrigada. Alô, tchau. Alô, tchau, professor. Alô, tchau.